Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 78ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e eu convido você a passar aqui uma hora, batendo esse papo que é interessante, relevante, fascinante, e muito interessante sobre ciência e espiritismo, pois a obra A Gênese nunca é demais lembrar, a última obra da doutrina espírita, da base, da raiz basilar da doutrina espírita, é a obra de cume mais científico de toda a obra espírita, Vide aí as aulas anteriores, aqueles ou aquelas que nos acompanharam desde o número 1, podem testificar e testemunhar o que eu estou dizendo. Mas, por acaso você chegou agora, não tem problema não. Desde a aula 1 até a aula anterior, a aula 77, bem como essa aula também, número 78, encontra-se no YouTube. É só você ir no YouTube, lá no browser você coloca Centro Espírita, na busca, na lupinha para procurar, você coloca Centro Espírita Lar dos Humildes e lá você vai encontrar os vídeos da Gênese, vai encontrar os maravilhosos vídeos do meu querido amigo Neto sobre palavras de vida eterna, vai encontrar as lives dos domingos, Todo domingo às 19 horas tem uma live, por ser live é ao vivo às 19 horas, mas esse material fica também aí na plataforma no YouTube. Então, acessem aí, valorizem o nosso canal, que é muito importante, tá? Aproveitando, inclusive, aproveitando a oportunidade, você que não é inscrita, que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, é muito importante. Eu tenho dito que o algoritmo do YouTube leva muito em consideração agora, do YouTube e do Google, o like que você dá para que ele possa divulgar o trabalho e mostrar para outras pessoas. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, que é o seu gostei, e divulgue, tá? É um pedido também que nós fazemos, divulgue esse trabalho para os seus amigos, amigas, parentes, colegas de trabalho, colegas de faculdade ou da escola, enfim, divulgue, pois é muito importante. Porém, se ao longo do vídeo ou no término deste você não gostou, não gostou daquilo que eu disse e que comentei, sem milindre nenhum, você pode trocar o gostei pelo não gostei, de maneira bem simples. É só desfazer o gostei e colocar o não gostei, não tem problema nenhum, tá? Nenhum mesmo. Use a aba de comentários para tecer os comentários, é muito importante a sua opinião, as suas apreciações, as possíveis perguntas que possam ser feitas também, tá legal? Então é isso, mais uma vez, meu nome é Marcos Venício e quero convidar você para passarmos aqui em média uma horinha falando sobre a Gênese, não a mosaica, tá? A Gênese de Allan Kardec, o livro A Gênese, da Codificação Espírita, que foi publicado, veio a lume no dia 6 de janeiro de 1868. Como sempre eu gosto de fazer, pontuar no tempo e no espaço, eu estou gravando essa videoaula no final de uma manhã de quarta-feira, 9 de março de 2022, mundo ainda em pandemia pela Covid-19, claro que diferentemente de um ano atrás, onde aqui mesmo no Ceará e no Brasil, aliás, no Brasil, um ano atrás estavam morrendo mais de 3.000 pessoas por dia, Hoje a taxa de morte está aí em torno de 500 pessoas, ainda é um número alto, Prova incontestável de que a pandemia não acabou ainda,
Daí o porquê da minha recomendação de você tomar cuidado ao sair de casa, use a máscara, tá? Higienize as mãos, evite se aglomerar, faça isso só se for realmente necessário. E as vacinas, tomem as vacinas, tome a sua primeira dose, a sua segunda dose, a dose de reforço. Se vier uma quarta dose, tome, porque as vacinas fazem a diferença. O número de mortes caiu em um ano de 3.000 por dia para entre 500 e 800, não é por outra coisa não, é por causa das vacinas. Tá ok? Bom, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando aqui o capítulo 15, que se intitula Os Milagres do Evangelho, e nós encerramos a aula 78 no item 27. Portanto, reiniciaremos aqui o estudo, aqui na nossa aula 78, direto já no item 28 do capítulo 15. Então, Kardec escreve nesse item, no item 28, o seguinte: o Espiritismo, igualmente pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Muito interessante, muito lúcido esse escrito, essas letras, essas palavras de Allan Kardec acerca do espiritismo, né? O espiritismo, ele não vem com uma proposta de curar os males do corpo, não, muito embora isso seja possível através do magnetismo, né? Através do magnetismo, tanto o animal, que é o humano, tanto o espiritual, quanto o misto, sim, é possível existirem curas, mas não é esse o objetivo primevo da doutrina espírita nesse aspecto. O objetivo da doutrina espírita é curar almas, curar espíritos das suas doenças terríveis, que é o orgulho e o egoísmo, e todos os filhos e filhas que partem dessa união nefasta, orgulho e egoísmo, que aí vem a maledicência, vem a preguiça, vem a promiscuidade, vem a maldade em si, vem o desejo de posse doentia, vem a cupidez, enfim, todos os males que vêm, a fofoca, a mentira, a ambição, todos os males que vêm, então, do orgulho e do egoísmo. Então, aqui de maneira muito clara, de maneira muito genuína, Kardec nos orienta que o objetivo da doutrina espírita é libertar almas, é libertar espíritos, é nos tornar almas conscientes que somos, em almas conscientes do nosso papel, consciente do nosso destino, consciente da nossa tarefa a ser exercida aqui na nossa linda joia azul, como eu costumo chamar, nossa casa cósmica, o nosso planeta Terra. É dar ânimos aos aflitos, como Kardec lembra aqui, através da moral perfeita que é a de Jesus, para que nós possamos compreender o nosso problema, os nossos problemas acerca do nosso destino, do problema do ser que nós somos, do nosso destino e da nossa dor. Aliás, eu aproveito até essas palavras para indicar, se você não tiver lido ainda,
a obra, né, o problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis, vale a pena também, uma análise muito tocante acerca do sofrimento humano. Então, a doutrina espírita, como Kardec já descreve aqui no item 28 do capítulo 15 de A Gênese, tem por objetivo principal curar almas, curar espírito, fazer com que o ser humano torne-se alguém melhor. Esse aqui é o principal objetivo da doutrina espírita. Esse aqui são os seus frutos. Jesus nos convidou a julgar uma árvore pelos frutos, não é? A árvore do Espiritismo deve ser julgada pelos seus frutos. O que o Espiritismo tem feito na humanidade? Para a humanidade, o que o Espiritismo tem feito em prol da vida e do espírito humano? O que você acha? Aproveite, deixe aí no comentário, na aba de comentário, o que você pensa a respeito disso. Bom, ainda no item 28, no segundo parágrafo, Kardec prossegue. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais não lhe podem compreender a força moral. Daí vem que os incrédulos, que apenas o conhecem através de fenômenos cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação de seus benefícios morais, porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda a gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Então fica um outro alerta muito importante que Kardec nos dá acerca dos objetivos da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita não é a fenomenologia, não. Todo mundo se encanta já com o espiritismo. Eu acho que, grosso modo, falou em espiritismo, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é mediunidade, conversação com os mortos, fenômenos de diálogo com os parentes, curas instantâneas ou não instantâneas, mas uma cura persistente ao longo do tempo, cadeiras flutuando, mesas girando, vozes do além, enfim, todo e qualquer tipo, eu só citei alguns, mas todo e qualquer tipo de fenômeno ligado ao espiritismo, estes chamam mais atenção. Mas quem se envereda por essa porta, pela porta do fenômeno, está entrando pela porta larga, como Jesus dizia, está entrando pela porta larga, porque não são esses fenômenos que vão te fazer mudar quem você é. O que vai te fazer mudar para melhor, você e a mim mesmo, é a observância das leis divinas, é a observância da moral do Cristo, a observação diligente da moral cristã, contida lá no Sermão do Monte, sermão maravilhoso que Jesus transmitiu à humanidade, que serve de base, como eu já falei muitas vezes, serve de base moral para a doutrina espírita. Então, sim, observai os frutos do espiritismo para que você possa julgar a árvore espírita. Mas não vá julgar o espiritismo por fenômenos, não. Porque fenômenos tem muitos charlatões realmente por aí, muitas pessoas de má fé, muitas pessoas que enganam, muitas pessoas que só querem fama, poder e muitas vezes até tirar seu dinheiro. Cuidado com isso, cuidado. O espiritismo não tem essa proposta material, não. O espiritismo, como Kardec deixa bem claro aqui, o espiritismo tem como objetivo trazer benefícios morais, trazer alento aos aflitos, mostrar que a vida não é só isso que nós vivemos. E quando eu digo só isso que nós vivemos, eu não estou minimizando a vida, não, porque a vida é algo maravilhoso, a vida é algo fabuloso, a vida é algo misterioso, a vida é algo, na falta de palavra, esplêndida por si só.
E quando a doutrina espírita, né, quando o espiritismo nos mostra que a vida é algo muito mais ampla, que a vida é algo muito maior, pois além desse mundo que impressiona os nossos sentidos, existe todo um mundo, e eu ouso dizer, todo um universo que impressiona o espírito, e nós muito pouco sabemos ainda acerca do espírito, mas sabemos que o espírito é algo, é um sistema com em determinados graus de liberdades estes que nos permitem antever, saborear, ver, ouvir e sentir muitas e muitas outras coisas, muitos e muitos outros sinais, muitas e muitas outras sensações e propriedades. E a doutrina espírita nos mostra isso, que todo sofrimento tem fim, mostra a razão do porquê de sofrermos, do nosso sofrer, nos leva a entender por que sofremos, e sofremos na maioria das vezes, em função dos nossos erros mesmos, em função da nossa ineficiência e o descuidado com que tratamos a nossa própria vida e com que tratamos o próximo, né? Com que tratamos os outros também. O Espiritismo, algo maravilhoso também, nos traz a responsabilidade para nós. A culpa não é mais do demônio, a culpa não é mais de Satanás, a culpa não é mais dos espíritos. A culpa é nossa, nas nossas más atitudes, na nossa influência, na nossa permissividade à influência do mal, está nas nossas mãos, como eu sempre digo. Na verdade, é a doutrina espírita que diz. Na verdade, Jesus Cristo disse isso muito antes, milênios antes da doutrina espírita, que é a nossa conduta, é o nosso livre-arbítrio que nos leva ao sofrimento ou nos leva à felicidade, né? As nossas destemperanças, a nossa falta de equilíbrio, o nosso querer, os nossos desejos incontroláveis que nos fazem sofrer, que nos fazem pessoas infelizes. Tudo isso a doutrina espírita explica com muita delicadeza, com muita assertividade, com muita pertinência, com muita lógica, com muita razão e com muito raciocínio. Tá ok? O que você pensa a respeito disso? Deixa aí os seus comentários, eles são muito, mas muito, muito importantes mesmos. Bom, agora vamos entrar no item 29, né, do livro A Gênese, e no item 29, Kardec aborda um assunto que com certeza é de interesse por parte da maioria de vocês, né, de nós, que é a questão das possessões. Kardec aborda aqui a questão dos possessos. Vejamos então o que o codificador tem a dizer a respeito de possessos. No item 29 do capítulo 15, que é o momento em que Kardec começa a abordar esse assunto, ele nos escreve o seguinte. E aí, claro, lembrando que nós estamos analisando os milagres, os ditos milagres vivenciados e provocados, articulados por Jesus Cristo. Então, essa parte aqui dos possessos são, então, as curas de possessões que atribui-se a Jesus, tá? Ou que teria sido Jesus o responsável pela cura ou expulsão de demônios, espíritos, malfazejos. Vamos observar o que Kardec, né, representando a doutrina espírita, o que Kardec tem a dizer a respeito disso. Então, no item 19, Kardec escreve, né, primeiro ele cita o texto bíblico, né? Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder?
sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: Que é isso? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com império até aos espíritos impuros e estes lhe obedecem. Esses escritos, se você quiser conferir no texto bíblico original, é só ir lá em São Marcos, no capítulo 1, versículos de 21 a 27. Ainda no item 30, né, do capítulo 15, Kardec ele descreve mais um trecho bíblico, que assim se segue. Tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou. E o povo, tomado de admiração, dizia: Jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Isso está em São Mateus, né, esse texto. São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. E aí, a partir do item 31, existe a explicação do Kardec. Vamos lá. Primeiro, sobre o possesso lá, né? O possesso desde pequeno. Vamos lá. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes... Aliás, perdão, aqui é mais, ainda não é a explicação do Kardec, né? Porque é bem longo, o texto eu confundi. Aqui ainda é mais um trecho bíblico que segue-se da seguinte forma. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão de pessoas e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tornou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele então: Sobre que disputáveis em assembleia? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Disse-lhe Jesus: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Desde quando isto lhe sucede? Desde pequeno, dizia o pai. E o espírito o tem lançado muitas vezes, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus: Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: Os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. De novo, olha que interessante. Jesus respondeu:
os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Esse texto, belíssimo texto, muito elucidativo texto, está em São Marcos, no capítulo 9, versículos de 13 a 28. E aqui no item 32, há mais um caso de possessos registrados aqui, aliás, transcritos aqui por Allan Kardec. No item 32, tá, do capítulo 15 de A Gênese. Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se dividir contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem o expulsarão? Por quem o expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. E esse outro lindo e enigmático também texto está lá em São Mateus, no capítulo 12, versículos de 22 a 28. E agora sim, vamos ver o que Kardec diz, né, que Kardec escreve a respeito desses casos de possessão. Antes de nós vermos os comentários do Allan Kardec, vamos raciocinar um pouco, né? Nós estamos falando aqui de uma época, na época em que existiram essas curas, né? Isso foi há mais de 2000 anos atrás, uma época onde a medicina era muito primitiva, a ciência praticamente estava ainda na sua gênese, o ser humano não conhecia ainda os mecanismos causadores das doenças, não eram conhecidas as células, não eram conhecidas as bactérias, nem os vírus, não se sabiam das causas das doenças. Nem mesmo as doenças físicas, como a causa da cegueira, a causa da mudez, a causa de tantas outras coisas, como não se conhecia bem a catalepsia, a letargia, a morte aparente, o coma, a epilepsia, nada disso era conhecida. O fenômeno em si era conhecido, mas não era conhecida a sua origem. Então, a tudo se devia ao demônio. É preciso você entender que na época de Cristo, os causadores das doenças eram demônios. Toda doença era tida como um demônio que estava habitando ou estava punindo ali um ser humano. Então, é preciso entender que muitas dessas curas, na verdade, foram curas físicas, curas biológicas que Jesus observou. É claro que Jesus, vivendo na época em que ele vivia, ele teve que adequar a sua voz, né? Teve que adequar a sua fala de acordo com a fala da época, de acordo com aquilo que se acreditava. Então, é um ponto muito interessante. Um outro ponto também é que se os fenômenos, as doenças físicas não eram conhecidas, a sua gênese, né? As doenças psíquicas menos ainda eram conhecidas. Toda a anormalidade cerebral. Imagina quantos e quantos desses ditos possessos, na verdade, não eram esquizofrênicos. Na verdade, não eram transtornos bipolares. Na verdade, não eram outros, sim, perturbações mentais terríveis. E não possessão, e não endemonização. Mas, na época, essas coisas não eram conhecidas.
E Jesus também não poderia trazer à baila, né, nenhum tecnicismo, embora Jesus podia muito bem ter consciência disso, mas ele não podia falar aos homens, às pessoas ignorantes da época, sobre assuntos que até hoje, nós estamos em 2022, e até hoje são poucos os que se debruçam, os que se desdobram diante dos prodígios da neurociência, os que se desdobram para entender como funciona o cérebro humano, né, os nossos miolos, fonte de muitos e muitos problemas mentais. Na época isso não era conhecido, então tudo era tratado como ação demoníaca, tudo era tratado como possessão, tudo era tratado como coisa do Satanás, do demônio. E para a época e para o tipo de gente sobrevivente a essa época, não podia ser diferente, as coisas tinham que ser dessa forma também. Feito esse à parte, né? Feito esse comentário, vamos ver agora no item 33 o que Kardec fala a respeito dessas curas de possessos. No item 33, Kardec escreve o seguinte: são as primeiras explicações do Kardec concernente a esses fenômenos. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados, no número 30, em que a possessão não é evidente. Provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa não se conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Outros há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos, casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisante analogia, que neles se reconhecem todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material. São as múltiplas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos e, muitas vezes, na ausência do paciente e a grande distância deste. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhes bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. E aí Kardec até nos recomenda dar uma olhada no capítulo 14, né, no capítulo anterior, lá no item 46. Fica aí como dever de casa, deem uma olhada aí no capítulo 14, item 46, leiam esse capítulo, releiam esse capítulo, mas claro, só se você quiser. Então aqui no item 33, então eu acho que o que eu falei está muito de acordo com Allan Kardec, né? Muitos e muitos casos desses, nada tinha a ver com possessão, eram causadas por doenças que não se conhecia a causa na época, mas outros casos, sim, eram patentes de haver uma inteligência secundária perniciosa, muitas vezes, tentando dominar a pessoa. Kardec ainda lembra que nos centros espíritas ocorrem muitas curas que são curas espirituais autênticas, sem o concurso do magnetismo, às vezes até à distância, como Kardec cita aqui. É claro que nos dias de hoje isso é algo muito mais raro, na verdade bem raro, mas acontece, é lugar comum nas casas espíritas, o tratamento espiritual através da evocação do espírito que está desejando mal à pessoa, está lutando pela falência da pessoa, em todos os níveis, em todas as dimensões da vida da pessoa. Então você faz a evocação desse espírito, e aí um dialogador vai entabular um diálogo com esse espírito, e aí
depois de um processo que envolve sensibilidade, evangelho, mudança de atitude, tomada de responsabilidade e uma série de outras atitudes tomada pelo próprio obsidiado, às vezes livra-se desse espírito obsessor, não por expulsão, claro, mas por fazer deste, às vezes, um amigo, ou por fazer deste, pelo menos, ainda que isso já é de bom tamanho, que ele desista de fazer mal à pessoa. Isso é lugar comum nas casas espíritas, dando prova de que a terapia, através da evocação espiritual, através da mediunidade, é possível. Kardec, lembrando aqui com muita perspicácia, né, que esses eventos vivenciados por Jesus, precisamos entender que era Jesus, né, o ser perfeito, em moral, enfim, e eu acho que em todos os outros aspectos, Jesus tinha a moralidade, a autoridade moral para ordenar os espíritos e estes o obedeciam, né? O obedeciam. Então, o poder de comandar os demônios, eu não vou nem usar o termo expulsar, não, porque o termo expulsar talvez seja um verbo muito grosseiro, mas você exercer uma voz de comando para um espírito, é necessário que você tenha uma autoridade moral para poder assim proceder. Mas eu acho que ficou semelhante ao meu comentário, não foi? O que você acha a respeito disso? Deixa seus comentários aí na aba de comentário. Prosseguindo aqui no item 34, tá? 34, inclusive, no item 34, Kardec comenta até aquela passagem muito conhecida na Bíblia, né? Que Jesus vai expulsar um demônio, mas o demônio diz que na verdade é legião, e ele pede para ocupar os porcos, e Jesus autoriza que esses demônios ocupem os porcos. Vamos ver o que Kardec fala a respeito disso. Está no item 34 aqui do livro A Gênese, tá? E Kardec escreve o seguinte acerca desse assunto. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meterem-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido um horror e nenhuma utilidade oferecia para a alimentação. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal depois de desencarnar, como o fazia antes, e é contra todas as leis da natureza que ele seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição. Ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos, né? Muito interessante mesmo. E aqui, primeiro, Kardec atenta para um fato. Na Palestina, até os dias de hoje, um pouco menos nos dias de hoje, mas na época de Jesus, principalmente, a criação de porcos não era comum. Se criava cabra, ovelhas, cabritos, bodes, mas porcos não. O porco, inclusive, era tido como um animal impuro. Não havia razão para criações de porcos. É a primeira contradição, tá? Então não faz sentido mesmo que tenham sido porcos. Uma outra coisa que é contraditória também nessa história de que Jesus teria permitido aos demônios ocuparem os porcos. Primeiro é preciso entender que tais demônios, na verdade, são almas humanas, são espíritos de homens, de gentes, de pessoas como eu e como você, homens ou mulheres, tá? E nós sabemos que o espírito humano não pode habitar o corpo de um animal.
Na verdade, o espírito de um humano não pode habitar nem o corpo de um outro ser humano. Cada espírito tem o seu próprio corpo, o seu próprio avatar, e não cabe ocupar outro corpo, muito menos de um animal. Então há aí uma contradição enorme, que nós podemos chegar à conclusão. Pode ter sido uma alegoria, né? Como Kardec assevera aqui, pode ter sido uma alegoria, que o porco já era tido como um animal imundo na época, já era tido como evitável, então pode ter sido uma alegoria, como pode ter sido um exagero, né? Um exagero de quem escreveu essa passagem, né? Lembramos que muitos textos bíblicos foram escritos muitas décadas depois da morte do próprio Cristo, e aí você contar uma história muitos anos depois, você aumenta ou diminui, você altera, você adultera. Olha, se você for contar uma história agora, recente, que você viu, você já altera, você já coloca o seu toque, você já enfeita da sua maneira. Imagine que você vai contar uma história de algo que você presenciou, ou talvez nem tenha presenciado, mas que aconteceu 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então é preciso levar em conta quando se acha textos assim muito fora da lógica, textos com altíssimo teor de contradições, tá? Mas fica para você aí que se interessa por esse assunto estudar, pesquisar, ir a fontes mais fonte de especialistas que estudam Bíblia, é o conselho que eu lhe dou. Mas partes como essa, da passagem dos porcos, é realmente algo alegórico. Pode ser que Jesus tenha dito isso, mas em tom de alegoria, ou pode ter sido realmente que foi moldado, forjado, inventado por quem escreveu, tá? E aí eu espero que você não se choque comigo, principalmente se você for assim, muito... você acredite nos textos bíblicos, literalmente, aí vai ter alguns problemas, tá? Aí provavelmente você não vai concordar com o que eu estou dizendo, mas tudo bem. Temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de acreditar naquilo que nós queremos, basta que seja uma crença embasada, uma crença lógica, dotada de razão, e não simplesmente o disse pelo não disse, porque aí não vai dar em nada, não é verdade? Foi esse o comentário do Kardec. Desculpa, bateu uma... Enfim. Agora vamos ao item 35 do capítulo 15 de A Gênese, que aí Kardec fala, né, comenta a resposta da possessão como causa de doenças, né? Vamos lá. Parece que ao tempo de Jesus, isso é comentário de Kardec, tá? Está aqui no item 36 de A Gênese, no capítulo 15. Kardec escreve o seguinte: parece que ao tempo de Jesus eram em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. E aí Kardec pede para dar uma relida lá no capítulo 14, né, o capítulo anterior, número 49. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Um dia virão a ser incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, especiais meios de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê
malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. E aí esse texto está esse último parágrafo, consta lá de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. E aqui é uma coisa que é corrente nós falarmos e atestarmos, né? O salto maravilhoso que a medicina dará no dia que ela reconheceu o perispírito. Já pararam para pensar? No dia que a medicina reconheceu o perispírito, reconheceu o espírito, no dia em que a ciência investigar as naturezas do espírito e do perispírito, que realmente elas consistem na fonte de muitos males, né? Males esses que começam no espírito, é refletido para o perispírito e o perispírito transmite para a nossa matéria orgânica, né? Somatizando o dado mal, né? Então as possessões elas podem sim causar isso, porque toda possessão que muitas vezes se transveste numa subjugação enfraquece a pessoa, faz a pessoa ficar acometida de uma depressão terrível. E é claro, todos nós sabemos, você que já se deparou com alguém em franca depressão, sabe que a pessoa não se alimenta mais, ela não quer mais se mover, quer ficar deitada o tempo todo, não quer mais ver a luz do dia, quer ficar trancada num quarto, deitada numa cama ou numa rede, de preferência com as janelas fechadas, a pessoa não quer ver nem a luz do sol, como eu já falei, não se alimenta, não toma líquidos regularmente, principalmente água, e se você juntar a precariedade na alimentação, na hidratação, a ausência de luz e a falta de dinamismo, né? Ou seja, a rigidez motora da pessoa ficar quieta ou deitada o tempo todo, daí para ela dar vazão a doenças físicas mesmo, é muito comum, porque a pessoa já não se alimenta, já não se hidrata, então você já vai ter aí um declínio no quadro vitamínico da pessoa, no quadro de sais minerais, no quadro de substâncias, então, necessárias para o metabolismo celular, bem como a água, bem como eletrólitos. Então, o déficit de todas essas coisas, né, do sal, gordura, açúcar, vitaminas, proteínas, eletrólitos e a água, vai causar com certeza doença na pessoa. É muito natural. Então, é muito comum, quem já acompanhou, por exemplo, casos de obsessões, de possessões, logo em seguida requer um quadro nutricional em que se observe bem na pessoa, a pessoa volta a se alimentar, volta a se hidratar, tomar água, né? Volta a caminhar, fazer um passeio, tomar banho de sol, e aí, paulatinamente, a pessoa vai recobrando a saúde física da pessoa. Então, totalmente patente, totalmente lógica essa observação de Kardec de que a possessão, junto com a depressão, leva a pessoa realmente a quadros clínicos terríveis, leva a pessoa a adoecer mesmo. E aí por questões físicas mesmo, com o declínio do quadro vitamínico, do quadro de eletrólitos, de vitaminas, de proteínas, de água e por aí vai, como eu já expliquei. Então, totalmente dentro do padrão. Agora, já imaginou a medicina capaz de tratar esse assunto envolvendo, inclusive, a perspectiva da alma, a perspectiva de tentar encontrar a gênese do problema no espírito ou no perispírito? Já imaginou que salto maravilhoso a medicina dará e quão curas, hoje tidas como milagrosas, a medicina poderá perpetrar, poderá guiar na terapêutica dos males que afligem o organismo humano? O que você acha sobre isso? Deixe seu comentário aí, o que você tem a dizer. Você concorda com isso ou não concorda? Diga o que você pensa aí. Bom,
E agora vamos ao item 36, que é um interessante arremate sobre o espiritismo atacado como satanista, né? E realmente, infelizmente, muitas pessoas ainda nos dirigem a palavra como se fôssemos satanistas, como se o espiritismo fosse obra do diabo, do satanás ou do demônio. Bom, vamos ver o que Kardec escreve aqui no item 36. Kardec escreve o seguinte: os fariseus diziam que, por influência dos demônios, é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria arrematada insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente, e por esse motivo reputada ao sobrenatural, era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. É esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual, e a tal doutrina é ainda que a igreja procura fazer que prevaleça hoje contra as manifestações espíritas. É verdade que hoje ainda existe essa perseguição, claro, muitos padres ainda apregoam o espiritismo como obra do demônio, muitos irmãos nossos, irmãos padres, irmãos do movimento evangélico também definem o espiritismo como obra do demônio, mas isso é por pura ignorância, né? Quase sempre um ou outro caso escapa a essa ignorância, porque aí é cegueira mental mesmo, cegueira espiritual, mas na maioria dos casos a pessoa fala sem saber o que está dizendo. Na maioria dos casos a pessoa julga algo do qual ela não tem conhecimento, tá? Pois se procurasse aprender, procurasse verificar, procurasse coletar dados e informações, que é o que pede uma boa ciência, pois boa ciência é boa observação, a pessoa veria que não há maldade nenhuma no espiritismo, muito pelo contrário, é uma bondade imensa, é uma observância das leis de Deus e do Evangelho de Jesus no seu mais alto grau. A propósito, na questão 36, né, tem uma nota de rodapé, na minha tradução, né, é a nota de rodapé 98, que diz o seguinte, nem todos os teólogos, porém, adotam opiniões tão absolutas sobre a doutrina demoníaca. Aqui está uma cujo valor o clero não pode contestar, emitida por um eclesiástico, Monsenhor Frei Senhor, bispo de Hermópolis, na seguinte passagem de suas conferências sobre a religião, tomo 2º, página 341. Isso foi proferido em Paris em 1825. Então, Kardec destaca um detalhe, um pequeno texto, que assim se segue. Se Jesus operasse seus milagres pelo poder do demônio, este houvera trabalhado pela destruição do seu império e teria empregado contra si próprio o seu poder. Certamente, um demônio que procurasse destruir o reinado do vício para implantar o da virtude seria um demônio muito singular. Eis porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, lhes dizia: se opero prodígios em nome do demônio, o demônio está dividido consigo mesmo. Trabalha, consequentemente, por se destruir a si próprio. Resposta que não admite réplica. É precisamente o argumento que os espíritas opõem aos que atribuem ao demônio os bons conselhos que os espíritos lhes dão. O demônio agiria então como um ladrão profissional que restituísse tudo o que houvesse roubado e exortasse os outros ladrões a se tornarem pessoas honestas. Né? É incrível, né? Incrível como pessoas ainda e de muito conhecimento ainda relutem em aceitar a doutrina espírita, o espiritismo, e o que é pior, ainda critiquem como sendo obra do mal.
Se o espiritismo for coisa do mal, se for coisa do demônio, então eu posso concluir com muita assertividade que o demônio então está mudando de casaca, está mudando de lado, porque ele está fazendo bem. Porque a doutrina espírita é estudada com muita parcimônia, estudado com muito critério, com muito carinho. A doutrina espírita estudada com muito afinco, detalhadamente, ela tira o homem do mal, ela alivia o sofrimento, as dores da alma e até mesmo as dores do corpo, porque o ser humano vai começando a compreender porque ele sofre. O ser humano vai começando a compreender de onde vêm os sofrimentos dele. E quando você sabe por que sofre, você não sofre menos? Quando você sabe qual a causa das suas aflições, você não fica menos aflito? E mais ainda, quando você reconhece que as suas aflições, os seus problemas vêm de você mesmo e que você é a chave para a resolução dos mesmos, que está em suas mãos a capacidade, a possibilidade de mudar a sua vida para melhor. Quando o Espiritismo mostra, por exemplo, que a morte não existe, a morte espiritual, a única morte que existe é a do corpo físico, que realmente Jesus veio nos informar que Deus nos deu vida e vida em abundância, quando você não precisa deixar aqueles que você amou, que você depois dessa vida pode muito bem reencontrar-se com aqueles que você amou, que além do círculo de amizade e familiar na Terra, você constrói na dimensão espiritual uma outra família, um outro ciclo de amizades bem mais fortes, com laços muito mais sagrados e com afinco. Dizer que é do demônio uma doutrina cujo estandarte é a caridade, fora da caridade não há salvação, uma doutrina que nos convida a amar, uma doutrina que nos convida a viver na benevolência, ou seja, fazendo o bem, uma doutrina que nos ensina a sermos indulgentes, ou seja, nos colocarmos no lugar da dor do outro e nunca julgar e nunca condenar ninguém. Muito pelo contrário, uma doutrina que nos ensina que é no perdão das ofensas, sobretudo, que está um passo decisivo para a nossa evolução moral e espiritual. Uma doutrina que nos ensina a usar a lei de amor, justiça e de caridade, como eu já falei, na sua mais alta acepção, no seu mais alto conceito. Uma doutrina que nos ensina a ter paciência e resignação, que é características do homem de bem, que é características do ser humano que já está empreendendo um grau de elevação maior. Essa doutrina seria então do diabo, do demônio? Seria pretensão do demônio então que nós fôssemos pacientes, que nós buscássemos a paz, pois a doutrina espírita nos conclama ir de encontro à paz, de encontrar a paz, de transmitir a paz, de demonstrar a paz. A doutrina espírita tem, por exemplo, como tem na oração de São Francisco, sabe? Aquela Senhor, fazei-me instrumento. Vocês sabem aí a letra, a doutrina espírita tem como pauta vivenciar essas vivências que São Francisco de Assis nos convida. Então, realmente, quem admite a doutrina espírita como sendo do diabo, do Satanás ou do demônio, literalmente não sabe o que está dizendo, diz isso talvez por muita ignorância. E se não for por ignorância, se a pessoa realmente estudou a doutrina espírita e conhece os seus princípios e mesmo assim duvida da sua bondade, aí muito provavelmente é por algum motivo escuso, é por algum motivo escondido aí por orgulho, ou busca do poder, ou dominação de alguém. Mas diga aí o que você acha a respeito disso. Você conhece alguém que acha que a doutrina espírita é do demônio? O que é que essa pessoa diz para você? É seu colega? Chame ela para assistir essas aulas. Chame-a para ler o livro dos Espíritos e
veja e peça para ela ver o manancial de coisas boas que há na doutrina espírita. Aliás, só coisas boas. Eu falei Livro dos Espíritos mesmo, que é o primeiro livro da codificação espírita. Esses vídeos, não que seja proibido para quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, mas para quem já leu ainda o Livro dos Espíritos e os demais, vai captar com mais propriedade os ditos dessas videoaulas. Tá bom? Bom, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, assim nós encerramos a aula de número 78. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem aí o gostei. Se por acaso não gostou, deixe o seu não gostei, não tem problema nenhum, sem nenhum milindre. De preferência, deixe na aba de comentários aí o seu comentário, o que você achou, tá bom? Estamos numa pandemia, cuidado ao sair de casa, use a máscara de maneira correta, cobrindo nariz e boca. Eu vejo máscara cobrindo o queixo só, não adianta de nada. Use a máscara de maneira correta, de preferência uma máscara PFFF2, que é a que vai nos proteger mesmo. Evite se aglomerar, higienize as mãos e tome a vacina. Tome a vacina, ela salva vidas, não duvide disso não, tá bom? Então, por aqui eu me despeço. Até a nossa próxima videoaula, né, na próxima semana. Beijo no coração de todas e todos e amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.